Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja conosco. Estamos refletindo sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. Há algumas observações preliminares sobre esse assunto. Primeiro é que falar das últimas coisas não é de exclusividade cristã. Nós já vemos discursos judaicos, pré-cristãos, e outras religiões também se preocupando com esse tema, né? Últimas coisas, o que vai acontecer. Outra observação também interessante, que vale a pena nós destacarmos antes da minha fala, é que a concepção teológica e doutrinária faz parte de um processo de construção. Por sinal, nós temos uma disciplina aqui na Teológica, História da Teologia, que a gente apresenta essa construção. Deus, ele sempre foi trino, Deus sempre teve seus atributos e sempre terá, mas a concepção humana da revelação foi um processo, e a gente encontra isso claramente na história. E dentro desse processo, iremos olhar para um período específico, também com muito cuidado, né, porque falar de escatologia medieval envolve muitos agentes, muitas situações, mas como esse período tratou esse assunto. Dentro desse contexto de fomes, guerras, violências, pestes, tentou-se interpretar tudo isso à luz da escatologia. E para isso... Isso. Opa. Para cá. Para lá. Tá. Então tá bom. Melhor. Então, à luz desse assunto, falaremos sobre a escatologia medieval, sobre esses três aspectos. Eu quero não apenas trazer informações, talvez algumas até conhecidas, outras não, mas principalmente provocações para nós pensarmos sobre esse assunto e, quem sabe, até fomentar pesquisa sobre esse assunto. Então, a minha fala está dividida nesses três momentos. Primeiro, falaremos sobre a hegemonia da Igreja Romana. Sabemos que no período medieval havia essa hegemonia de uma igreja detentora do conhecimento, que legitimava o discurso religioso, detinha o controle do discurso religioso. Iremos entender, de uma forma bem breve, como se deu a construção dessa hegemonia, que na Idade Média se solidifica com muita força. Depois abordaremos profetismos medievais, que surgiram muitas vozes, tanto tentando interpretar o seu momento, como trazendo aspirações futuras sobre a temática escatologia. E, por fim, o que eu estou chamando de cultura do medo. A cultura do medo em torno de todo esse assunto. Bom, vamos lá. Então, primeiro, como se deu essa hegemonia romana? Poderia listar inúmeros textos, inúmeras fontes, mas eu selecionei 7. 7 é um número bom, né? Selecionei 7 para a gente pensar nessa cultura da hegemonia. Primeiro, obviamente, o texto de Mateus 16, que essa tradição se consolidou na interpretação, quando Pedro faz a confissão, e Jesus diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja e dar-te-ei as chaves do céu. E a igreja se apropria desse discurso, tem todo o discurso das chaves também, que vai ser muito importante para a questão das indulgências lá na frente. Então, esse texto extremamente, amplamente consolidado nessa perspectiva dessa hegemonia dessa igreja. Segundo, a carta de Clemente Romano à igreja de Corinto. Clemente Romano escreveu uma carta à igreja de Corinto, aproximadamente 40 anos depois da carta de Paulo, e lá nessa carta ele vai tratar de alguns problemas que são recorrentes da época paulina,
e outros problemas peculiares de tempos depois. E um tema interessante que ele trata nessa carta é a questão da rebeldia contra os presbíteros locais, que ele classifica como atos de rebeldia e inveja, e, por sinal, ele sai em defesa da liderança da igreja, dizendo que ele não merecia essa atitude hostil. E aí, permitam-me fazer uma citação da carta, no capítulo 42, quando ele diz: os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho que nos pregam. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Cristo, portanto, vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. Desde há muito tempo, a Escritura falava de bispos e dos diáconos. Com efeito, em algum lugar está escrito: estabelecerei seus bispos na justiça e seus diáconos na fé. Nós encontramos no texto de Clemente, depois isso vai ser bem mais consolidado, essa defesa dessa sucessão apostólica, e ele se vale desse argumento, mas depois isso vai ficar mais claro nesse segundo personagem que eu cito, Inácio de Antioquia. Esses dois autores fazem parte da tradição dos pais apostólicos, ali dos escritos entre os anos 95 e 150 da era cristã. Inácio escreve algumas cartas no caminho do seu martírio em Roma, e nessas cartas ele também sai em defesa das lideranças locais que estavam sendo perseguidas. Listei aqui algumas citações muito interessantes dos textos de Inácio. Primeiro, o texto aos Efésios, alguns capítulos, diz assim: convém caminhar de acordo com o pensamento do vosso bispo. 4:1. 5:2. Se a oração de duas pessoas juntas tem tal força, quanto mais a do bispo e de toda a igreja. Capítulo 6, verso 1, o bispo deve ser recebido e considerado da mesma forma que aquele que o enviou, isto é, o próprio Cristo. Então, Inácio está dizendo para a igreja de Éfeso: se vocês se levantarem contra o bispo de vocês, vocês estarão se levantando contra o próprio Cristo. Ainda outras cartas, carta aos Magnésios, a igreja de Magnésia, ele diz, no capítulo 3, convém que não abuseis da idade do vosso bispo. Dá a entender que o bispo já era avançado em idade. Mas, pelo poder de Deus Pai, lhe atributeis toda a reverência, como gente sensata em Deus, se submetem a ele, isto é, ao bispo, não a ele, mas ao Pai do bispo de todos, a Jesus Cristo. Submeter-se ao bispo é submeter-se ao Cristo. Tralianos, carta aos Tralianos, capítulo 2, verso 1. Quando vos submeteis ao bispo como a Jesus Cristo, demonstrai a mim que não viveis segundo os homens, mas segundo Jesus Cristo. Filadélfia, carta à igreja de Filadélfia, alguns versos, diz, capítulo 1, sei que o bispo, para servir a comunidade, não obteve o ministério por si mesmo, nem pelos homens, nem por vanglória, mas por amor de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. Mais à frente ele diz, todos aqueles que são de Deus e de Jesus, esses também estão com o bispo. E, por fim, o texto mais famoso dele, da Esmirna, carta a Esmirna, capítulo 8, versos 1 e 2, quando ele diz, segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai. Olha que relação interessante que ele faz. E ao presbítero como aos apóstolos, respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia, realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí está a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. Sem o bispo não é permitido batizar nem realizar o ágape. Tudo que ele aprova é também agradável a Deus para que seja legítimo e válido tudo o que ele faz. Então, a gente percebe nesses textos de Inácio que há uma defesa muito grande pela liderança local,
que depois a tradição interpretou como essa sucessão apostólica, legitimando a igreja local. Mas eu sempre falo em sala de aula, a gente precisa considerar o contexto pelo qual ele escreveu e falou todas essas coisas. E aí eu faço uma citação do padre Roque Frangiotti, brasileiro, interpretando um pouco essa situação, quando ele diz, olha interessante, enquanto em documentos anteriores encontram-se, ora, um colégio dos anciãos, isto é, de presbíteros, ora, uma hierarquia com 2 colégios, bispos e diáconos, como responsáveis pelas comunidades, as cartas de Inácio são as primeiras testemunhas da hierarquia em 3 graus, bispos, presbíteros e diáconos. Mas Inácio exalta, sobretudo, o bispo, estes são vigários de Deus. Então, a gente percebe que a tradição começou a interpretar dessa forma, e depois a gente vai perceber que no mundo medieval isso se consolida consideravelmente. Bom, duas citações históricas, né? Quero citar mais um. Não podia deixar de citar Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago escreve um texto, De Lapsis, sobre os caídos, numa época onde muitos haviam apostatado da fé, no meio das perseguições, e por conta disso, passadas as perseguições, estavam querendo retornar à comunhão local, alguns contrários e outros favoráveis, dizendo que sim, era possível eles se arrependerem, serem de novo tratados e voltarem à comunhão. Depois ele escreve um texto também muito interessante, de Unitate Ecclesiae, sobre a unidade da igreja, e esse texto lida justamente sobre um cisma que estava vivendo na época, o cisma de Novaciano. O bispo local romano, ele havia sido Cornélio, segundo Novaciano, ele estava sendo muito tolerante com aqueles que haviam caído e estavam retornando. E aí Novaciano vai, se autoproclama bispo de Roma e gera-se um cisma. E por conta desse cisma, Cipriano de Cartago escreve essa obra ali por volta do ano 251, na metade do século III. E por que eu estou destacando Cipriano de Cartago? Porque é um autor, um personagem que também será muito utilizado para dar essa sustentação dessa supremacia. E olha algumas citações de Cipriano de Cartago lá no livro sobre a unidade da igreja, quando ele diz: por certo, os demais apóstolos eram como Pedro, mas o primeiro é dado a Pedro, e a unidade da igreja e a da cátedra são assim demonstradas. Confia estar na igreja. Quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja? Como é que pode abandonar essa cátedra? E algumas outras passagens que são bem clássicas, né? Isso no capítulo 6 da obra A Unidade da Igreja, quando ele diz: quem deixa a igreja de Cristo não alcançará os prêmios de Cristo. É um estranho, um profano, um inimigo. Não pode ter Deus como pai quem não tiver a igreja como mãe. Outra passagem também famosa dele, quando ele diz: quem estiver fora da igreja só se salvaria se alguém dos que ficaram fora da arca tivesse escapado. E aí foi interpretado: fora da igreja não há salvação. Isso vai ser amplamente utilizado na época da Reforma Protestante. A quinta citação para legitimar esse discurso de hegemonia e supremacia da igreja romana medieval. A doação de Constantino. A doação de Constantino, um texto clássico que ficou caracterizado aqui nas decretais forjadas, depois eu explico porquê. Quando Constantino, ele escreve um texto ao bispo romano Silvestre, deixando a sua supremacia de Roma ocidental à igreja. Quando ele diz, faço aqui a citação do texto de Constantino: entregamos ao já muitas vezes mencionado e bem-aventurado Silvestre, Papa Universal,
tanto o nosso palácio em sinal de distinção, como também todas as províncias, palácios e distritos da cidade de Roma e da Itália e das regiões do Ocidente. E transmitindo-os ao poder e domínio dele e seus sucessores, nós, através de uma decisão firme, como é a nossa sanção divina, sagrada e imperativa, determinamos e decretamos que eles sejam postos à sua disposição e legalmente garantimos como possessão permanente da Santa Igreja Romana. Bom, a igreja se valeu desse documento durante aproximadamente 1000 anos, para toda vez que se levantava alguém contra a sua supremacia, ele dizia, está aqui, ó, esse documento nos dá direito sobre todos os poderes. Já ouviu a expressão carteirada? Pois bem, dava-se essa carteirada. Mas só que veio um italiano, no século XV, Lourenço Valla, e desmascarou esse documento como um documento não verdadeiro, um documento falso, né? Um fake news. Fake news. Foi descaracterizado e desmoralizado esse documento. Mas esse documento, nesse período medieval, ele estava vigente. Era muito utilizado para legitimar a supremacia dessa igreja sobre qualquer poder que se levantasse. Penúltima citação, o texto de Gregório VII, famoso, De Dictatos Papae, que faz parte da época ali da Reforma Gregoriana do século XI, 1075, quando esse texto ele apresenta 27 proposições procurando legitimar o poder do bispo romano. Não vou citar todas, óbvio, mas eu faço citações de algumas proposições. A 8ª proposição, ele diz que ele, somente ele, o Papa, pode usar as insígnias imperiais. Só ele. 9ª proposição, que somente os pés do Papa, todos os príncipes, podem ser beijados. O único pé a ser beijado é o do Papa. A proposição 19, que o Papa não deve ser julgado por ninguém. Quem contestaria, né, essa figura? Entre outras. Então, esse documento foi muito utilizado no século XI e posteriormente. Depois temos Bula a Una Santa, entre outros documentos que cada vez mais a gente vai percebendo que esta igreja medieval vai se fortalecendo e solidificando na supremacia desta igreja. E, por fim, eu cito o concílio, o 4º concílio de Latrão, de 1215. Houve 3 sessões. Quem quiser saber mais sobre os concílios da igreja, aqui na Teológica nós temos um após em História, tem uma disciplina sobre História dos concílios, mas neste concílio especificamente, entre muitas resoluções, eu cito a resolução da transubstanciação, quando é legitimado como doutrina e dogma da igreja. Quando o sacerdote eleva os elementos, aqueles elementos transformam a forma, né, a transubstanciação, e recebe, é como se fosse novamente, não só relembrado, mas executado o sacrifício de Cristo. Então, o vinho se torna o sangue e a hóstia o corpo. E o interessante é que, antecedendo a isso, a doutrina da transubstanciação fortaleceu ainda mais o poder da igreja, culminando num decreto obrigatório da confissão auricular. Então, antes de participar da Santa Eucaristia, desse momento tão sublime e importante para a igreja, o sacerdote, aliás, o leigo, o fiel, deveria se confessar. E nessa confissão, se derramando e apresentando todas as suas mazelas, ele deveria ouvir do sacerdote o ego te absolvo, eu te absolvo. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que essa legitimação, essa supremacia da igreja foi sendo construída. E quando chegamos na Idade Média, isso está muito bem consolidado, isso está muito bem fundamentado nesse processo. Mas, por favor? Bom, então, primeiro momento, supremacia da igreja. Se vamos falar de Idade Média, precisamos entender esta igreja medieval. Segundo momento da minha fala, são os profetismos. Vale destacar que profetismo
e aí é algo bem notório de todos nós, não é uma invenção cristã. Há inúmeros profetismos, desde a tradição judaica e outros profetismos, mas a tradição cristã também teve seus momentos de profetismos, desde os momentos bíblicos, como posteriormente. Também poderia citar inúmeros. Eu cito o movimento lá de Montano, que foi um movimento espiritualista, milenarista, cheio de profetismos. Montano foi um personagem do século II, da era cristã, fundador de um movimento de renovação espiritual e moral. Há algumas obras falando sobre ele, né? Tanto o texto de Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica, como o texto de Epifânio, Heresias, nos informa sobre Montano. Permitam-me citar aqui algumas referências de Eusébio falando de Montano. Eusébio diz, abre aspas, como um possesso, em falso êxtase, pôs-se a falar em seus excessos e a proferir palavras estranhas e profetizar de forma inteiramente oposta ao uso tradicional conservado pela antiga tradição da igreja. O espírito de arrogância ensinava ainda a blasfemar contra a igreja, difundida sobre o céu, porque não honrava a sua falsa profecia, que nela nem tinha acesso. Então, Eusébio nos dá uma informação sobre Montano, extremamente crítico, e, além disso, Montano foi cercado de pessoas que o assistiam, dentre elas algumas profetisas. Teve uma profetisa chamada Maximila, e sobre Maximila ele diz o seguinte, lá no livro 5º da História Eclesiástica. Há mais de 13 anos que esta mulher morreu, e guerra alguma, nem parcial, nem geral, houve no mundo. Mas, por misericórdia de Deus, os próprios cristãos usufruíam de paz contínua. Então, Eusébio está procurando desmascarar esse movimento, mostrando que aquelas profecias lançadas por eles não haviam vingado, não haviam ocorrido. Então, foi um movimento. Agora, nem todo movimento profético cristão foi mal aceito, mal interpretado, desconsiderado pela igreja. Cito algumas obras aqui, alguns autores, Justino, em 150, Irineu, no 180, Lactâncio, no século IV, Agostinho, no século V, por exemplo, Agostinho de Hipona, no livro 20 da Cidade de Deus, ele apresenta questões escatológicas, que foi aceita pela tradição cristã e não teve o mesmo desfecho que teve a tradição de Montano e companhia. Bom, mas o nosso objetivo é o mundo medieval. E o que nós encontramos no mundo medieval? Eu apresento a vocês essa obra, quem tiver interesse, vale muito a pena, Jean Delumeau, A História do Medo no Ocidente. E o Jean Delumeau, ele cita na página 206, diversos textos escatológicos medievais. Por exemplo, ele cita 20 manuscritos espanhóis correspondendo aos séculos 10 e 13, que conservam um comentário do Apocalipse do monge Beatus de Liebena. Há também textos do século 8, textos, por exemplo, o Apocalipse de Saint-Sever, do século 9, onde ele apresenta monstros fantásticos, e também um manuscrito ilustrado pelo Beatus de Libena. Igrejas francesas do século 12 e XIII, como Autun, Concat, Paris, Chartres, entre outras, invocavam o juízo final. Surgiram diversos poemas latinos sobre o tema, como Comodiano de Gaza, Hilário de Poitiers, Pedro Damião, Pedro Diáconos, esses do século XI, Bernardo de Claraval, no século XIII. Então, nós temos comentários, textos e poemas falando sobre esse assunto. E, além disso, o próprio Delumeau também cita que os séculos XIV, XV e XVI foram séculos de muita efervescência sobre esses assuntos escatológicos. Cita inúmeros personagens, inúmeros milenarismos, como os fraticeles franciscanos do século XIII, Vicente Ferrer, revelações de Santa Brígida da Suécia, no século XIV,
o prognóstico de um eremita chamado Jean de Linkenberg, Nicolau de Cusa, no século XV. Entre os próprios reformadores também nós temos nomes, como Lutero, apresentando nas conversas à mesa. O Bullinger, que foi o sucessor de Zwinglio, escreveu cerca de 100 sermões sobre o Apocalipse. Então, nós encontramos muito material, principalmente no século XIV, XV e XVI. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, nesse profetismo medieval, é que surgiram nomes. Poderia citar inúmeros nomes, mas eu pensei em citar para vocês esse personagem histórico chamado Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore está ali no século XII, falece no início do século XIII, nascido na Calábria, foi um pregador milenarista, criador da Ordem dos Florenses, e ele procurou revelar o sentido oculto das Escrituras, uma leitura muito alegórica, trazendo algumas interpretações sobre este assunto. O Joaquim de Fiore, segundo o Froebel, nessa obra, Heresias Medievais, ele pode ser considerado como uma das fontes principais da onde ele, através dele, outros movimentos surgiram e disseminaram não só as suas ideias, mas trouxeram novas interpretações e até interpretações forjadas, sabe? Revelações, e diziam, olha, essa revelação veio do Joaquim de Fiore quando não veio. Já viu o aluno que gosta de citar, né? Cita uma coisa e para ganhar legitimidade fala assim, foi Calvino que falou. Aí o professor pergunta, onde Calvino disse? Não sei, mas eu ouvi dizer que foi Calvino. Pronto, aí todo mundo, né? Pronto, fizeram a mesma coisa com Joaquim de Fiore, né? Bom, através dos profetismos de Joaquim de Fiore, alguns grupos surgiram. Os amauricianos, no século XIII, eles negavam os sacramentos, as instituições eclesiásticas, viam o Papa como anticristo, século XIII, pretendiam ilimitada liberdade moral, e depois da seita descoberta, acabou sendo perseguido e passando por flagelos. Outro grupo também que surge no século XIII, os chamados pseudo-apóstolos, ou apóstolos de Cristo, também tiveram as suas interpretações escatológicas. E um outro personagem do século XIII, Pedro João Olive, que também teve os seus profetismos. Há um comentário do Apocalipse do Pedro Olive, e claramente influências fortes de Joaquim de Fiore. Aí a pergunta é, quem foi Joaquim de Fiore? Esse autor, Paul Fournier, ele apresenta uma belíssima obra sobre a pessoa do Joaquim de Fiore e suas doutrinas. E ele nos informa que, se nós quisermos conhecer todo o movimento profetista do Joaquim de Fiore, essas obras são fundamentais. A sua exposição sobre o Apocalipse, o Saltério de 10 cordas, Decem Cordarum, a concordância que ele faz do Antigo e Novo Testamentos, como também a concordância dos Evangelhos. E a partir desses textos a gente começa a conhecer um pouco do pensamento e dos profetismos do Joaquim. Quando falamos de Joaquim de Fiore, muito comum nos comentários históricos, né, esses comentários que nos trazem informações preliminares, são aquelas eras, né, as 3 eras. Ele divide o período histórico em 3 eras. O mundo viveu pela era do Pai, o Antigo Testamento. O mundo do Novo Testamento foi a era do Filho. E chegará o tempo da era do Espírito Santo. Já ouviram isso? Pois é, no mundo medieval já se falava sobre isso. E a datação dada foi o ano de 1260. Esperava-se que o mundo vivesse sob essa era. E segundo ele, é fato que o Joaquim ele não rompe com a igreja institucional, pelo contrário, ele tinha um apreço pela igreja, mas ele faz uma distinção dizendo que há uma igreja carnal, uma igreja mundana, uma igreja errada, e Deus iria estabelecer uma igreja santa, séria, verdadeira, e o ideal dessa igreja seria o ideal monacal.
o ideal do monge, da pobreza, e iria estabelecer um mundo monástico que seria o mundo regido pelo Espírito Santo. E isso fez um impacto muito grande nesse período. As suas profecias tiveram desdobramentos, foram interpretadas e forjadas algumas, né? Uma outra literatura também que vale muito a pena quem tiver interesse sobre esse assunto, Na Senda do Milênio, que apresenta diversas interpretações milenaristas, e dentro dessas interpretações milenaristas surgiram grupos que fizeram profecias, dizendo que o Frederico II ressuscitaria, ele voltaria. Lembra a história do sebastianismo português? Está aqui. E Frederico II seria esse personagem que iria voltar, ele seria o imperador dos últimos dias. E imagine vocês que nesse período surgiram, inclusive muitos se dizendo, eu sou o Frederico. Olha a confusão que aconteceu. Muita confusão, muitos distúrbios, muitas polarizações, muitos conflitos e expectativas frustradas dentro desses profetismos medievais. Bom, então o mundo medieval repleto desse imaginário de final dos tempos, tentando interpretar as crises da época com as questões escatológicas, fazendo prognósticos, prometendo datas, eras, e que tudo isso vai ocorrer. Essa cultura do medo, do pânico, tudo o que está acontecendo. Então vem uma peste, é o juízo. Falta alguma coisa, é o juízo. Aparece uma luta, uma guerra, onde se vence, se perde, é o juízo. Então tudo isso causa um pânico. A mensagem é uma mensagem de medo e não de esperança. A ênfase nos discursos medievais escatológicos estão juízos, morte, punição, demônios, destruição. E a grande ênfase vai ser anticristo e fim do mundo eminente. E aqueles que se levantavam, que profetizavam contra a igreja e denunciavam, eram discursos de denúncias contra a igreja obviamente se levantava coercitivamente. E é nessa época que se estabelece fortemente, oficialmente, uma doutrina da excomunhão. Então acabou se tornando uma carta na manga utilizada pela igreja. Então alguém se levantava, falava algo contra a igreja, vou te excomungar. Lembra que Cipriano de Cartago já havia dito, fora da igreja não há salvação? Então sair da comunhão da igreja era uma sentença de morte, em vida. E além disso, vale destacar também que é nesse período que surge a tão temida Inquisição. Olha aqui, não, volta só um pouquinho. Algumas iluminuras da época, né? Então, ali a imagem da morte, a morte indo visitar uma pessoa, o medo da morte. Claro que todos nós tememos, né? A gente fala dela com muita tranquilidade, mas quando ela sorri para a gente, mesmo sabendo para onde a gente vai, mas aqui a coisa era muito tenebrosa. Essa outra iluminura são 2 personagens sendo queimados, justamente por estar indo de encontro a essa igreja, essa supremacia da igreja, e a igreja com braço coercitivo, indo a juízo e penalidades pelos discursos. Por favor. Bom, minhas considerações finais, né? Já estourei meu tempo. O realce da mensagem escatológica, na minha percepção, quando nós lemos textos escatológicos bíblicos, principalmente o Apocalipse, é a esperança. Há o juízo, há a denúncia, mas no final, dar-te-ei a coroa aquele que for fiel até a morte. Aquele que vencer, sentará comigo. Então, por mais que haja a denúncia, por mais que haja e deve haver a denúncia para o arrependimento, a ênfase é na esperança daqueles que estão em Cristo. E olhando para os textos medievais, as pinturas, os vitrais e toda a cultura, esse imaginário escatológico medieval, a impressão que eu tenho é que não é essa a ênfase é no terror. E acaba se tornando um braço para a legitimação e supremacia dessa igreja dominante,
que está dominando pelo medo. O fortalecimento ainda mais da igreja romana. A igreja como instituição, não como a igreja de Cristo, mas a igreja institucionalizada, se fortalecendo ainda mais nesse discurso. Outra observação interessante, escatologia e profetismos caminham juntos no mundo medieval. Você vai ver em diversos textos e diversas situações. Aí uma provocação. E hoje? Hoje nós temos inúmeras más interpretações, inúmeras. Se nós fizéssemos uma lista de quantos anticristos já foram e já passaram pela história, quantos finais de mundo, o professor Kent já falou aqui, né? 2012, 2000 chegarás, 2000 não passarás. E o pior é quando a gente ouvia, eu ouvi isso, eu era líder de jovem, que uma vez eu ouvi um jovem chegando para mim, desesperado, querendo se batizar. Aí eu perguntei, mas por que você quer ser batizado? Porque a Bíblia diz, 2000 chegarás e 2000 não passarás. Aí eu falei, meu Deus, primeiro, a Bíblia não diz isso, e segundo, olha a sua motivação para ser batizado. E uma provocação. No mundo medieval, a gente percebe profetismos como denúncia. A impressão que eu tenho que hoje, cadê os profetas? Cadê as denúncias? Né? Cadê o apelo por desejar o céu e não desejar as coisas dessa vida? Há pontos em comum ainda se repetindo entre a interpretação escatológica medieval e a nossa. Mais um? Diante de tudo isso, o nosso discurso deve ser esse. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós não sabemos quando, nós não temos a ideia quando será, mas como igreja devemos estar prontos, aguardando ansiosamente. Infelizmente, eu falo agora como um pastor de igreja local, a gente canta pouco sobre o céu, a gente ouve pouco, deseja pouco sobre isso. E embora a gente não saiba, e graças a Deus que a gente não sabe cravar, e nem sabe interpretar, a história nos mostra que muitas interpretações foram erradas. Eu acho que isso deve gerar um temor no nosso coração, na hora da gente falar, olha, aquele é o anticristo, aquela é a situação. Então, mais simplicidade, mais humildade, mas desejoso pelo que realmente irá acontecer. Haverá o fim, há um céu, e um dia estaremos com o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.